Nós vamos começar falando do dia 25 de fevereiro, de ontem, da manifestação que foi organizada pelos partidários e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, manifestação na qual, é certo que se diga, Jair Bolsonaro ele fez o melhor discurso da sua vida. Fez um discurso que é digno de nota, fez um discurso que o Brasil precisa, e é este discurso que nós vamos analisar. Então nós vamos soltar o discurso do Bolsonaro e eu vou ficar aqui com vocês porque eu quero fazer comentários. Eu quero fazer comentários ao longo do que ele disse ontem na Avenida Paulista, onde estima-se estiveram cerca de 750 mil pessoas. As imagens aéreas são imagens impressionantes e uma manifestação que, em razão desse número excessivo de pessoas, né, ela foi ordeira, pacífica, e ela mostrou a que veio. E ela foi muito importante. Antes de passar o discurso, eu quero aqui deixar bem claro, quero pontuar de maneira bastante destacada, essa manifestação ela teve um papel muito importante neste momento delicado, neste momento sombrio da história da nossa democracia recente. Porque ela aliviou um pouquinho, mas aliviou, mesmo que um pouquinho, a carga de medo que paira sobre o cangote de todo brasileiro. Que se tem um mal que o brasileiro enfrenta hoje é o medo. E a manifestação de ontem, ela ajudou a dissipar um pouquinho. Nós que estávamos afogados no medo, conseguimos colocar a cabeça, nem que fosse por um instante, para fora d'água. Então, vamos ao discurso e também para os highlights, para as questões mais importantes que a gente tem que analisar dessa manifestação que reuniu, na data de ontem, 25 de fevereiro, cerca de 750 mil pessoas na Avenida Paulista. Vamos ao discurso. E hoje nós vamos dizer à nação brasileira que este homem está sobre as bênçãos de Deus e da nação brasileira. A partir desse momento, nós vamos ouvir, vamos clamar, vamos chamar, porque vamos ouvir o mito Jair, 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 Jair Messias Bolsonaro! Meu Deus, esse povo brasileiro não merece estar vivendo por esse momento, onde tão pouquíssimos, causam tão males a todos nós. Nós sabemos que o mal não é eterno, mas lá, na caixa de ferramenta, que a Bíblia brasileira, que a Bíblia cristã, está escrito que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Quando não mais for possível, entreguemos na mão de Deus. Nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria. A liberdade é um bem maior, mas ao longo dos meus 4 anos de presidente da República,
nós aprendemos que esse bem não é pétreo, não é eterno. Como um grande amor, todos os dias você tem que se preocupar com a sua liberdade. Lembro lá, nos idos de 2018, no dia meia dúzia de setembro, em Juiz de Fora, cidade do nosso governador Zema, eu fui covardemente agredido. Um cara, ex-filiado ao PSOL, me esfaqueou. E eu lembro muito bem, fui muito bem atendido pelos médicos e enfermeiros da Santa Casa de Juiz de Fora. Depois vim para o Einstein, aqui em São Paulo, nas mãos do Dr. Macedo. Bom, essa primeira parte do discurso do Bolsonaro, ela traz uma reflexão muito importante. Não é? Pode deixar a imagem congelada no canto como estava, porque a liberdade, ela é, de fato, um bem maior, nós vamos dizer né, da vida humana. Ela é, de fato, algo que nós temos que nos preocupar com ela todo santo dia. Na filosofia, a gente diz: o que é uma coisa? Esta é a pergunta fundamental da filosofia. E quando a gente fala de coisa, a gente quer se referir a qualquer coisa. Seja ela uma coisa de natureza física, natural, seja ela metafísica, um acontecimento, um pensamento, um planejamento, seja ela sobrenatural, transcendental, extrafísica. E a vida humana, diferentemente das coisas que existem no universo, ela é uma coisa diferente de todas as outras coisas. Porque a vida humana, ela é a única coisa que dentre todas as coisas neste plano, neste universo, neste cosmos, ela comunga tanto dessa natureza natural, das plantas, das pedras, das máquinas, dos objetos, do físico. E também comunga de um metafísico que talvez exista nos animais, mas nós não sabemos. Mas nós sabemos que por adestramento, um cachorro, por exemplo, ele pode ser acostumado a fazer tal e tal coisa. Mas a grande diferença do ser humano é ter, além dessa natureza natural, física, dessa natureza metafísica, é o controle da natureza metafísica e o poder de transformar e criar a natureza física, porque nós temos uma alma transcendental, uma alma sobrenatural. E se tem um qualificado, um predicado, que essa característica que o humano tem, para que ela possa existir, é ser livre. Viver sem ter liberdade é viver como uma planta. Viver sem ter liberdade é viver como um asno. Como qualquer outro animal que se adestra. Portanto, para a vida humana, o bem maior não é nem a vida, mas a liberdade. Porque uma vida sem liberdade não é uma vida digna de um ser humano. De maneira que, quando nós perguntamos o que é a vida humana, o maior filósofo da Espanha, Ortega y Gasset, nos diz: o que é a vida humana? A vida humana é preocupar-se. É preocupar-se no sentido
de ter a liberdade de elaborar aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer. E como manter esta minha liberdade, esse meu status diferenciado. Então, a liberdade, de fato, por mais que ela seja um direito fundamental, por mais que ela seja uma cláusula pétrea, dentre os direitos estabelecidos em cláusula pétrea no artigo 5º da Constituição Brasileira e também na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a liberdade ela está em risco permanente. Porque a história nos ensina que a tendência de quem fica no poder e quem adquire, quem reúne em si muito poder, e quando este poder não é fiscalizado, não tem freios e contrapesos, que é o caso do Brasil hoje, o legislativo não está cumprindo seu papel, de maneira que existem pessoas neste país que todos sabem quem é. Todos estão careca de saber quem é. Reúnem em si poder demais. E quando, e isso a história nos ensina, alguém tem muito poder, a liberdade do cidadão comum está em risco. Portanto, a garantia da liberdade, a garantia do gozo do direito fundamental à liberdade é algo que está em permanente risco, onde existe o exercício do poder por poucas pessoas, e mais risco ainda, quando outros poderes que deveriam ser freios não servem como freios efetivos. E logo na sequência, Bolsonaro começa a falar do episódio da facada, na campanha presidencial que o sagrou presidente em 2018. Facada que quase tirou a sua vida. E quase tirou a sua vida porque quem a deu, e muito me estranha que não se faça a pergunta com o mesmo vigor que se faz com o caso Marielle, quem mandou dar a facada? E mesmo que se ache quem mandou o mandante dar a facada? Isso por si, o esforço das nossas autoridades, seja de qualquer um dos poderes, em manter acesa a chama do quem mandou matar Marielle e pouco se importar com o quem mandou matar Bolsonaro, e mandou matar porque quis a ele negar a liberdade de concorrer dentro das regras do jogo democrático à presidência, isso mostra que nós vivemos uma triste situação em que a nossa liberdade está em risco.